Salmo 27. Desde a semana passada nós estamos fazendo uma reflexão do Salmo 27. Na semana passada tivemos a oportunidade de tratarmos dos 3 primeiros versículos do Salmo 27, que diante do medo, porque o Salmo 27 trata a respeito do medo que estava abatendo a vida de Davi. E o medo era grande e era real, não era uma utopia, porque ele fala: quando os homens maus avançarem para me destruir, quando os meus inimigos, os meus adversários, quando um exército se acampar ao meu redor. Então Davi declara, diante de várias situações de medo, Davi declara algo, ou declara um louvor, fazendo referência ao caráter de Deus, e não às obras de Deus. Eu achei muito bacana isso, quando ele fala: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o meu forte refúgio. Davi então está sendo claro em mostrar algo a respeito do caráter de Deus, que nos ajuda. E a nossa reflexão da semana passada foi em cima disso, de que muitas vezes nós temos passado por momentos difíceis, tenebrosos, nuvens negras e carregadas que se abatem ou que vêm sobre cada um de nós, a nossa vida. Mas nós precisamos olhar como Davi para o caráter do nosso Deus e entender que mesmo que diante de tantas coisas ruins, os adversários, os homens maus, os inimigos, Deus, Ele sempre será a nossa luz. Deus sempre será o nosso refúgio. Deus será a nossa salvação. E hoje eu gostaria de estar pensando com vocês a partir do versículo 4 até o versículo 6. Salmo 27, do versículo 4 ao versículo 6. Na NVI eu leio assim: uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei o nome do Senhor. Davi descobre que em Deus, que o seu Deus era tudo o que ele precisava. E aqui a gente vê um desejo enorme. Eu gosto muito dessa parte do Salmo, quando Davi ele começa dizendo assim: uma coisa pedi ao Senhor. Uma coisa. Interessante que ele colocou bem claro isso. Ele falou assim: não, um pedido eu fiz a Deus. Não, ele disse uma coisa. E eu fiquei intrigado com esta palavra. Por que Davi coloca exatamente essa ideia? Uma coisa. Porque para Davi, o que era mais importante, mais significativo na vida dele, diante do medo e das dificuldades que ele estava enfrentando, era estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. E o interessante, que a gente sabe pela história, é que Davi, o estar na casa do Senhor, ou estar na presença do Senhor, era estar no tabernáculo de Deus, porque não existia o templo. O templo foi construído por Salomão. Davi preparou tudo. Davi fez todo o levantamento de material, de pessoal, para a construção do templo, mas ele não edificou o templo. O templo de Jerusalém foi edificado, o primeiro templo, por Salomão, um templo grandioso. Mas Davi coloca que o tabernáculo, que era aquela tenda que era muitas vezes montada e desmontada, dependendo de como que o povo estava, aquele lugar representava a presença de Deus, e ele queria muito estar ali, na presença do Senhor.
Então, para este homem, né, este lugar de habitação do Senhor, como foi utilizado na época de Moisés, manifestava assim a presença de Deus. E era isso que ele queria. A coisa mais importante que Davi tinha na sua vida, e o que ele pedia ao Senhor, era estar na presença do Senhor. Uma coisa pedia ao Senhor, e é o que eu procuro. Ele não só pediu a Deus, como intencionalmente ele procurou estar na presença de Deus, desfrutar da presença de Deus. E quando ele faz isso, ele descobre que Deus é tudo o que ele precisa. Por isso que em determinados salmos nós encontramos algumas expressões que Davi usou para declarar como Deus era importante e significativo para ele. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Deus que não deixaria faltar nada na vida de Davi. No Salmo 26, ele dizendo que ele estaria no caminho do Senhor e não vacilaria, porque ele estaria na presença do Senhor. E o Salmo 27, ele é claro em dizer: diante de tudo, porque o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, é o meu refúgio, eu não temerei. Ele está pedindo ao Senhor algo, ele quer habitar na casa do Senhor, ele quer então desfrutar da presença do Senhor. E este pedido de Davi, e esta oração, podemos assim dizer, ela revela para a gente 4 coisas importantes, 4 características de estar na presença do Senhor. Primeira característica é intimidade. Intimidade. Ele pediu uma coisa ao Senhor e ele procurou muito, que era habitar na casa do Senhor, para que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. O termo usado aqui no hebraico, da ideia de contemplar, significa você conhecer. Você ver alguém e você estar conhecendo a respeito daquela pessoa. A ideia de que Davi queria conhecer mais de Deus, contemplar a beleza do Senhor, contemplar a bondade do Senhor, contemplar a formosura do Senhor, significa conhecer mais de Deus. E o interessante, ele pediu isso a Deus, ele pediu isso e ele procurou isso, conhecer mais de Deus. Eu entendo, meus queridos irmãos, que quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, quando nós estamos passando por uma prova, por momentos que são complicados, é o tempo que nós mais experimentamos Deus. É o tempo que a gente começa a conhecer mais de Deus. Quando a gente começa a olhar para determinadas coisas, no que diz respeito ao caráter de Deus, a gente começa a conhecer desse Deus, exatamente no meio da tempestade. Quando tudo vai bem na nossa vida, quando tudo está organizado, quando tudo está dentro do nosso controle, está dentro dos conformes como a gente deseja, a gente muitas vezes não tem vontade de conhecer mais de Deus, porque a gente está tão absorvido pela ideia de que tudo me vai bem. Mas no momento em que nós começamos a enfrentar as dificuldades, as tempestades, e que muitas vezes são permitidas por Deus na nossa vida, talvez é o sinal que Deus está dando, é aquele LED que está acendendo na nossa vida, para a gente poder pensar o seguinte: quem é o Deus que eu confio? Quem é o Deus que é a minha luz? Quem é o Deus que é a minha salvação? Quem é o Deus que eu estou louvando, que eu estou engrandecendo o nome dEle durante os dias da minha vida? E aí a gente passa então a perceber algumas facetas da ação e do mover de Deus na nossa vida. Quando Deus nos tira muitas vezes de momentos em que nós estávamos afundando. Lembra de Pedro? Jesus vinha caminhando sobre o mar, os discípulos assustados. Jesus falou: não tenham medo, porque sou eu. O medo é algo que se abate muitas vezes nas nossas vidas e nós ficamos paralisados. Nós temos medo de tudo. Você vai fazer um negócio, você tem medo do negócio fracassar. Aí você já tem medo do fracasso.
Você tem medo da rejeição. Você tem medo de ser criticado. Você tem medo muitas vezes de mostrar quem realmente você é e as pessoas não te aceitarem. Você tem medo de dizer que você é crente lá no seu local de trabalho, porque você acha que se você disser que é crente, as pessoas vão te excluir do círculo de amizades. Nós temos medo muitas vezes dentro da nossa própria casa de podermos dizer uns para os outros que nós amamos, que nós queremos estar juntos, que nós queremos cuidar. Temos medo. O tempo todo o medo está sobre nós. E foi em cima deste medo que Davi então ele expressa um louvor ao Senhor. E depois ele descobre o seguinte: olha, eu preciso de uma coisa que eu quero muito, que é estar na presença de Deus, porque eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero experimentar esse Deus. Eu quero ver a beleza do Senhor, a formosura do Senhor. Davi era um homem que conhecia muito o poder de Deus, porque ele vencia os exércitos, porque ele venceu Golias, porque ele venceu inclusive o próprio Saul. Mas agora ele queria não conhecer o poder de Deus, ele queria conhecer a pessoa de Deus no seu caráter, esse caráter amoroso, esse caráter de pai, esse caráter de Senhor e pastor da sua vida. Por isso que esse primeiro texto mostra assim a ideia da intimidade. Contemplar a bondade ou a beleza do Senhor se refere-se a buscar a intimidade com Ele, comunhão íntima e constante com Deus. E o interessante, irmãos, é que aqui no Salmo 27, não é o Davi, a pessoa pública que está falando. Não é o Davi, o rei de Israel. Não é o Davi, o líder dos exércitos. É o Davi, homem. É o Davi que muitas vezes, passando por momentos difíceis, como ele também coloca no Salmo 23, vales da sombra da morte, inimigos que cercam, homens malvados. É o Davi que mostra, num testemunho pessoal, de que Deus é tudo o que ele precisa, e por isso ele queria contemplar a bondade e a beleza do Senhor. Será que nós somos motivados a isso? Será que nesse tempo nós somos motivados a contemplar o Senhor, a termos essa intimidade com Deus? Irmãos, são coisas que eu tenho falado aqui constantemente na igreja, e eu já disse que eu não vou me cansar de falar. Só vou parar de falar quando eu morrer. Aí eu não vou falar mais. Mas enquanto eu tiver fôlego e vida, eu vou falar da importância que nós precisamos ter de intimidade com Deus. A todos vocês que são casados, vocês sabem o que significa intimidade. Intimidade do marido com a esposa, de conhecer detalhes da vida e do corpo da esposa, do corpo do marido, aquela intimidade do casal. Será que nós estamos desenvolvendo uma intimidade com Deus, onde nós realmente, de fato, conhecemos características de Deus que são tão importantes e que norteiem a nossa vida, e que aumentem a nossa esperança e a nossa fé? Quantas e quantas pessoas que passam pela gente durante o dia ou durante os dias, e elas vêm com tantas coisas, problemas, dificuldades, relacionamentos quebrados, uma série de coisas, e nós simplesmente observamos as coisas, mas nós não cremos que Deus pode fazer milagre. Nós não cremos. Quantas pessoas que duvidaram e ainda duvidam de que Deus pode estar abençoando a vida do Natan, e agora já está trazendo um processo de restauração. Quantas pessoas que oraram assim: eu vou orar porque o pastor está falando para orar, porque o Irlandes é meu amigo, eu vou orar. Mas não criam de que Deus pode fazer. Sabe por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, o mundo pode dizer não. O mundo pode dizer que é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Quando nós temos intimidade com Deus, nós não temos vergonha de prostrar-nos diante do Senhor, colocar o rosto, como o pessoal diz, a cara no pó,
e nós clamarmos, suplicarmos, porque sabemos que Deus, mediante a sua vontade, Ele vai fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Davi então mostra que uma coisa ele queria muito, que ele buscava, viver na casa do Senhor. E esse viver, irmãos, é habitar permanentemente. Então ter uma intimidade permanente. Aí eu faço um paralelo desse Salmo 27, dessa expressão de Davi de viver na casa do Senhor, com o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E o habitar aqui, no esconderijo do Altíssimo, não é numa montanha que é inacessível para os homens, num lugar alto. O habitar aqui, usado na expressão pelo salmista, é para mostrar o seguinte: a sua vida está em constante relacionamento com Deus. É um estado, não é um lugar geográfico, é um estado de relacionamento com Deus. Mas Davi, a gente vê uma outra coisa, quando ele busca essa intimidade, mas ele também busca orientação. Ele diz assim: para que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, sua orientação. A segunda razão porque o salmista queria habitar na casa do Senhor é para buscar orientação, aprender. Ele queria adquirir conhecimento e sabedoria do Senhor para a sua vida. Portanto, ele queria passar tempo com Deus, buscar orientação de Deus. Como é difícil, né, irmãos, isso? Nós nos achamos autossuficientes. Já teve aquela situação na sua vida que você tem uma coisa que você quer muito que Deus realize na sua vida, e aí você coloca em oração, e você pede para Deus poder realizar na sua vida, mas você pede ao Senhor, mas você fica dizendo ao Senhor como que Ele deve fazer? A gente acha que a gente pode, inclusive, dizer: Deus, eu acho que de repente o Senhor não tem tanta experiência nisso, então o Senhor podia fazer assim, 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 assim. Em vez de nós buscarmos a orientação do Senhor, nós queremos orientar o Senhor. E aí eu digo, né, nós queremos manipular o Senhor, para que Ele possa fazer do nosso jeito. É aquela ideia que eu sempre falo, né? É o Deus farmácia e o Deus supermercado. Porque eu só vou diante de Deus: Deus, eu preciso disso, disso, disso para curar. Deus, eu preciso disso, disso, disso para eu poder sobreviver. E a gente não permite, ou a gente muitas vezes pela nossa, não sei, talvez ignorância ou soberba, a gente não permite Deus nos orientar, Deus nos mostrar. Você já fez? Eu sei que tem alguns irmãos que fazem isso, né? Antes de fechar qualquer negócio, a pessoa vai e pede orientação de Deus para fechar o negócio. Pede para que Deus dê paz no coração dele, para que ele possa fazer a coisa certa. Agora, muitos que não pedem, fazem ao seu bel prazer, e muitas vezes quando a coisa dá errada, aí fica falando: Deus não olhou para mim, Deus não se importou comigo. Quando a gente vai pedir orientação, você não quer aceitar? Principalmente quando Deus diz um não para a gente. Como é difícil, né? Deus fala assim: não. Mas Deus, não. Mas Senhor, se o Senhor fizer, eu vou fazer isso. Deus fala: não. Vocês acham que foi fácil para Jesus ouvir o não de Deus? Lá no Getsemane, quando Jesus estava suando sangue e pedindo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse momento. Jesus poderia ter terminado a frase aí, mas ele disse o seguinte: mas não seja como eu quero, como tu queres. E eu entendo que naquele instante Deus ficou em silêncio, porque Jesus já sabia qual era a resposta de Deus: não.
É necessário você passar por isso. Diz uma história que quando Jesus Cristo estava sendo crucificado no céu, Deus estava olhando aquele momento da crucificação de Jesus e os anjos estavam ao lado de Deus. Aí um anjo disse para o Senhor o seguinte: Senhor, o Senhor tem poder, mostra o seu poder, tira Jesus lá da cruz e eles vão ver o seu poder. E aí Deus então olhou para o anjo e disse: eu tenho poder, eu posso tirar meu filho lá da cruz, mas se eu fizer isso, eles não vão enxergar o meu amor por eles. Muitas vezes a orientação do Senhor, ela é baseada em atitudes de amor, do melhor que Deus quer para cada um de nós. Irmãos, quando você faz a sua oração, busca o Senhor, você precisa estar entendendo que a vontade de Deus é a melhor para a sua vida. E muitas vezes Deus pode te dizer um não. Aprenda a agradecer a Deus pelo não, porque você não consegue enxergar lá na frente, mas Deus vê. De repente, quando as coisas acontecerem lá na frente, você vai entender: poxa, se eu tivesse feito daquele outro jeito, talvez eu não estaria aqui hoje. Assim aconteceu na minha vida, quando eu entendi, quando Deus claramente me disse um não. E eu entendi que se eu tivesse me dado um sim, talvez eu não estaria aqui hoje, ou não estivesse aqui hoje. Buscar orientação é o que Davi queria. Uma outra coisa que Davi buscou também, proteção. Ele diz assim: pois no dia da adversidade ele me guardará protegido na sua habitação. A terceira razão porque o salmista queria habitar na casa do Senhor é porque ele queria proteção no dia da adversidade. Ele sabia que ele encontraria em Deus então o seu refúgio. Ele sabia que ele encontraria em Deus, nos momentos difíceis, o abrigo que ele precisa. Irmãos, é em Deus que nós encontramos o abrigo. Não é no pastor, não é no missionário, é em Deus. É em Deus. Por isso que eu sempre gosto de frisar. As pessoas vêm muitas vezes me procurando: pastor, faz uma oração aqui, pastor, ora por isso, pastor, ora por aquilo. Eu falo assim: irmão, eu posso orar, vou orar, não tenho problema com orar. Mas o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve, porque Ele que é o abrigo, Ele que é o refúgio, é Deus. Então, na nossa vida, a gente precisa ter a ideia de que nos momentos difíceis, o único lugar onde eu vou encontrar abrigo é em Deus. É em Deus. É por isso que a gente, nessa jornada de oração, a gente colocou alguns lugares especiais onde você pode entrar ali para orar, para pedir, mas com aquela ideia seguinte: aquele lugar ali não é Ele que vai te dar um refúgio, um refrigério, mas é Deus, é a presença de Deus. Por isso que Davi então ele termina dizendo: olha, eu vou buscar essa proteção e eu vou então louvar ao Senhor. Ele termina o versículo 6 dizendo: eu vou oferecer sacrifícios com aclamações e cantarei e louvarei ao Senhor. A quarta razão porque o salmista queria habitar, queria estar na presença do Senhor, é que ele queria ter uma vida de louvor e adoração. Significa ter o louvor como uma prática constante e rotineira. Louvar mesmo, irmãos, cantar. Por que será que a gente só canta quando a gente está na igreja? Já teve um momento na sua vida que você, de repente, começou a cantar uma música, cantarolar uma música no meio da rua, e aquela música encheu o seu coração de alegria, e aquela música te deu uma motivação em termos de você saber que Deus está por trás de todas as coisas? Estive conversando com uma pessoa que falou exatamente isso para mim, que num momento difícil da vida dele, ele começou a cantar uma música que falava exatamente do Deus que é provedor, daquele Deus que é fiel. Tu és fiel, Senhor. E ele cantou essa música diante de uma notícia, de um momento difícil. Ele começou a cantar, e ele começou a cantar e assoviar aquela música durante todo o dia.
no final do seu dia, ele teve todos os problemas que estavam envolvendo no início do seu dia foram resolvidos, porque Deus foi fiel. Eu me lembro de um tempo quando eu cantei uma música assim para o Senhor, num tempo diferente, né? Eu contei aqui para vocês uma experiência que nós passamos numa das embarcações quando estávamos ali em Santos, numa tempestade de verão, né? E aí quando a gente estava no barco e todo mundo assustado, e aí eu comecei a cantar: ó mestre, o mar se revolta, as ondas se levantam, né, contra a gente. Mas a gente começou a cantar, que entendemos que Deus estaria no controle de tudo e que as coisas iam sossegar, iam se acalmar. E de fato aconteceu. O tempo melhorou, a gente conseguiu chegar na praia, voltamos para casa e eu estou aqui até hoje. Então, muitas vezes o cantar, irmãos, significa a gente estar... A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de louvor, de gratidão a Deus, de louvor, de confiança em Deus, de louvor que dignificam o Senhor, nós vamos cantar, mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas. Como sabemos, e o interessante, para concluir a minha fala, o maior desejo de Davi, uma coisa pedia ao Senhor, e é o que eu procuro, que é viver na casa do Senhor. A gente sabe hoje que a casa do Senhor não é um lugar. A casa do Senhor não é um lugar. Volto a fazer a referência ao Salmo 91. A igreja, o prédio da igreja não é a casa do Senhor. Não se trata então de um local, mas se trata de uma pessoa. De uma pessoa. Deus habitando em cada um de nós. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu quero habitar na casa do Senhor. E aí você pega essa ideia de Davi e transfere da seguinte maneira: uma coisa eu quero na minha vida, que o Senhor continue habitando em mim. É o Espírito Santo de Deus. E quando a gente procura tratar dessa maneira, a gente entende que a gente está dando o controle da nossa vida a Deus. E olha o que Efésios capítulo 5, versículos de 19 a 21, o apóstolo Paulo nos diz. Efésios capítulo 5, de 19 a 21. Ele diz assim, ele fala, encham-se do Espírito. Versículo 18. Encham-se do Espírito. E aí, ele vai dizendo o seguinte: quando a gente se enche do Espírito, quando Deus habita na gente, quando a gente tem prazer nisso, a gente procura sempre isso, permitir Deus habitar em nós, nós vamos ter um coração melodioso, ou um coração que canta, porque ele fala o seguinte, olha, mas deixe-se encher pelo Espírito. Quando você enche pelo Espírito, você vai falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quando nós escolhemos que Deus vai habitar no nosso coração, porque a gente permite, a gente quer esse relacionamento com Ele, nós passamos a cantar salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração. Mas ele continua dizendo, se o Espírito Santo de Deus está em nós, nós também temos uma atitude de gratidão. Versículo 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dar graças, um coração agradecido, mesmo quando os inimigos, adversários e exércitos se levantarem contra mim. Davi fala, porque eu sei que o Senhor vai me proteger, e eu vou cantar louvores ao Senhor, vou agradecer. E por fim, o versículo 21, quando nós temos o Espírito Santo de Deus de fato habitando no nosso coração, nós nos sujeitamos uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, um espírito de submissão, submissão a Deus. E todo o povo de Deus que é submisso a Deus também se torna submisso um com o outro. Mais uma coisa que fala do relacionamento entre o povo de Deus e entre as pessoas e Deus.
Então o Salmo 27, ele nos traz esta ideia de que precisamos, como Davi, pedir ao Senhor. Uma coisa pedir ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a bondade de Deus, conhecer mais de Deus, para buscar a orientação de Deus, deixar Deus de fato guiar a minha vida, para poder experimentar a proteção de Deus e cantar e louvar o nome do nosso Deus. Que a nossa vida, irmãos, que a sua vida, a minha vida, seja uma vida de louvor. Que o meu louvor seja fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto da tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim. É isso que Davi falou no Salmo 27, nos versículos de 1 até o versículo 6, falando dessa vida de que enfrentando o medo com uma canção de fé. Foi a experiência dele. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela experiência de Davi. Obrigado porque a gente pode aprender. Agora ajuda-nos a praticar. Ajuda-nos, ó Pai, para que intencionalmente nós possamos buscar a tua presença. Para que o nosso louvor possa ser fruto, ó Pai, de um amor verdadeiro pelo Senhor. Para que a cada dia o teu Santo Espírito, ó Pai, tenha a alegria de habitar em nós. E que o nosso viver, o nosso andar, o nosso cantar, seja todo para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus que oramos. Amém.